Dariel era um demônio feio e perdedor, sem habilidades. No entanto, ao encontrar uma garota abençoada, ele descobre que é, na verdade, um humano com poderes trapaceiros e que poderia facilmente derrotar a todos. Era uma vez, um cavaleiro do exército do rei demônio, chamado Dariel, recebeu a notícia de que havia sido expulso do exército pelo Lorde Bashbarsa, por ser muito entediante e ter o posto mais baixo em todo o exército, não merecendo ser nomeado assistente dos 4 generais. Todos no salão zombavam dele, chamando-o de chato e tolo, pois não conseguia usar magia alguma. Então, ele pediu para terminar sua última tarefa antes de partir, mas eles recusaram e insistiram em demiti-lo imediatamente. Dariel não teve escolha a não ser obedecer à ordem e deixou o exército imediatamente, levando seus pertences cabisbaixo, pensando que era apenas um demônio inútil por não conseguir usar magia. Então ele conheceu Rizé, que pensou que ele estava indo em uma nova missão com o exército, mas Dariel disse que aquele era seu último dia como soldado do exército do rei demônio. Ele seguiu seu caminho pensando no que deveria fazer, agora que tinha 32 anos e só havia servido ao exército do rei demônio por toda a vida. Então ele percebeu que não sabia para onde estava indo nem há quanto tempo vagava. Assim, descansou no meio da floresta, pensando que poderia morrer antes de começar sua nova vida como uma pessoa normal. Então ele se surpreendeu quando uma garota apareceu do nada, fugindo de um monstro gorila gigante. Ele decidiu salvá-la e confrontar o gorila, pedindo que ela fugisse e aproveitasse a distração do monstro com ele. Pensou que, se usasse magia, poderia queimá-lo em um instante sem esforço. Mas agora, ele era apenas um velho indefeso diante de um gorila que parecia um gigante de Attack on Titan. Dariel tentou reunir energia e coragem para enfrentar o gorila, mas lembrou que estava faminto e não conseguiria energia alguma com o estômago vazio. E o gorila lhe deu um soco doloroso. Ao cair, ele notou uma faca por perto e pensou que seria uma desgraça para ele, como soldado do exército do rei demônio, usar uma arma feita por humanos. Mas ele lembrou que havia sido demitido e que ninguém mais se importava com ele. Decidiu usar a arma para se defender e a garota assustada atrás dele. Quando o gorila pulou em sua direção, ele conseguiu acabar com ele, enfiando a faca bem no meio do coração e ficou surpreso por tê-lo derrotado em um só golpe. Então a garota, Malika, agradeceu por tê-la ajudado e disse que ele lutou como o último herói, aclamado por todos como o mais forte da história. Ela notou que a faca pertencia a ela quando a pegou e guardou na bolsa. Ele pensou que se envolver com humanos tornaria as coisas mais difíceis para ele e decidiu ir embora. Mas Malika agarrou a barra de sua túnica com tanta força que quase o estrangulou, pedindo que a acompanhasse até a vila para que pudesse agradecê-lo adequadamente. Quando ela mencionou que gostaria de agradecê-lo servindo-lhe uma refeição deliciosa, ele começou a ouvir sons embaraçosos vindo de seu estômago, dizendo-lhe para aceitar a oferta, então... Ela o arrastou até chegarem à ilha de Lux. Ao chegar à casa dela e conhecer sua família, ele sentiu que estava em apuros por estar em uma vila humana, já que humanos e demônios têm um histórico de inimizade e guerra. E pensou que se livrariam dele se descobrissem sua identidade. Malika perguntou por que ele estava na floresta e ele disse a ela, sem entrar em detalhes, que havia sido demitido de seu emprego depois que o filho de seu empregador assumiu, e como ele morava em seu local de trabalho, teve que sair imediatamente. Malika teve pena dele e disse que um cara legal como ele não merecia que isso acontecesse, já que ele arriscou a vida para salvar uma estranha como ela. Então ele se surpreendeu quando ela lhe ofereceu para morar na casa deles, já que tinham muitos quartos vazios, e seus pais, Embu e Erika, concordaram com a proposta. Ele sentiu que teria que viver entre seus inimigos e fingir ser um humano como eles. E ele continuava pensando que estaria acabado se alguém descobrisse sua identidade, mas percebeu que sua vida não valia nada naquele momento, depois de ficar sem teto e sem emprego. Então decidiu aceitar a hospitalidade deles e morar com eles na mesma casa, especialmente porque a vila precisava de alguém como ele, que tivesse coragem para enfrentar os monstros. À noite, Dariel deitou-se em sua nova cama, pensando que havia começado sua nova vida agora, e que era a primeira vez que tinha um quarto só para si, pois costumava viver em um quarto compartilhado dentro do castelo do rei demônio. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Malika lá fora, que veio agradecê-lo por tudo o que ele havia feito por ela naquele dia, e disse que ela sempre foi aquela em quem todos confiavam, e que era a primeira vez que alguém a protegia. Então ela sentiu vergonha e saiu imediatamente. No dia seguinte, Envile ofereceu-se para trabalhar com ele e disse que era o chefe da guilda de aventureiros da vila, pedindo que ele se tornasse um aventureiro e que seu trabalho se limitaria a derrotar monstros e coletar ervas. Envile pensou que este era o trabalho mais adequado para alguém como ele, fisicamente apto e que se inscrever na guilda de aventureiros não era difícil. E quando lhe entregou o papel de registro, ele sentiu que estava em apuros, pois era um demônio e não podia realizar rituais humanos para se inscrever na guilda. Ele decidiu fingir estar doente e gemeu, segurando as costas, dizendo que havia se machucado após a luta contra o gorila. Por dentro, pensou que deveria fugir da vila de qualquer maneira antes de ser descoberto, mas eles perceberam que ele estava evitando o registro na guilda.
Então ele foi surpreendido por Malika picando seu dedo com uma agulha. E então Embal colocou seu dedo ferido no papel de registro. E então Dario ficou chocado ao descobrir que o registro na guilda foi bem sucedido, e eles não descobriram que ele era um demônio, mas sim perceberam que ele era humano, como eles. Então ele lembrou que, há muito tempo, um dos 4 generais, Grambarza, o encontrou e o levou para trabalhar como soldado no exército do Rei Demônio. E agora, ele acabou vivendo em uma vila normal entre humanos e descobriu sua verdadeira identidade como um humano, assim como eles. Embal então começou a explicar a ele como se tornar um aventureiro e como fazer coisas básicas, como usar armas e controlar a aura. Quando Dariel segurou a espada, ele lembrou de quando Grambarza o ensinou, ainda criança, os fundamentos da luta e que ele queria se familiarizar com a magia. Ele não sentia nada naquela época, mas agora podia sentir sua aura fluindo de seu corpo para sua arma. Envile lhe diz que existem 4 tipos diferentes de auras e que eles precisam descobrir que tipo de aura ele possui. Ao ser pedido para cortar madeira com sua espada, Dariel fica nervoso porque a espada parece grande para um novato como ele. Com o tempo, todos ficaram surpresos que ele havia dominado todos os 4 tipos de auras, e era tão proficiente com todas as armas que Envile sentiu que seus 30 anos de experiência como aventureiro eram inúteis contra a força dele como novato. Então ele disse a Dariel que ele possuía uma aura muito rara, que nunca havia encontrado em ninguém. Enquanto Dariel se maravilhava por ter tanto poder sem nenhuma magia em seu corpo, Enbil pensou que seria egoísta pedir que ele ficasse e trabalhasse em uma vila como aquela, quando seu poder o qualificaria para viver em um lugar melhor. Então ele recomendou que fosse se juntar à Guilda Central, pois era uma organização de alto nível que qualquer aventureiro sonhava em ingressar, e seria aceito assim que vissem suas habilidades. Ele se sentiu maravilhado por ter sido autorizado a se juntar a um lugar de alto prestígio por causa de sua força repentina. Mas ao ver a tristeza nos olhos de Malika, ele decidiu ficar e dizer ao pai dela que o ajudou no momento em que mais precisava. Decidiu permanecer com eles na vila e começou sua nova vida com Malika e sua família. Poucos dias depois, Envel estava repreendendo um aventureiro chamado Gashita por sua negligência e perda de tempo, e disse a ele que Dariel foi capaz de matar um gorila em sua primeira luta, apesar de ser um aventureiro novato, e pediu que ele o agradecesse. Gashita o agradeceu com um tom rancoroso e um rosto mal-humorado. Em seguida, pegou a próxima folha de missão e, ao descobrir que era apenas coletar ervas, começou a se exibir, e disse a Envel que provaria ser melhor que o novato Dariel. Antes que Dariel fosse iniciar sua missão, ele se surpreendeu que Envel se aproximou dele e promoveu seu rank para D, porque ele foi capaz de derrotar um gorila em sua primeira luta. Então Malika se juntou a eles e decidiu acompanhá-lo em suas missões, já que ele ainda era novo na vila e precisaria de alguém para guiá-lo. Dariel e Malika então seguiram para a floresta. Quando ele a viu subindo ao topo da colina, percebeu que ela estava acostumada a ir à floresta e ela lhe disse que queria se tornar uma aventureira ou assistente da vila. Então ela disse que uma senhora estava resfriada e queria ir buscar algumas ervas que a ajudariam a curar, já que Gashida não faria isso. Então ela teve que ir para a floresta naquele dia e foi atacada por um gorila. Dariel estava preocupado com ela e disse que ela não deveria se colocar em perigo por ele, mas ela expressou seu desejo de retribuir por tê-la salvado naquele dia, e continuou segurando a mão dele o tempo todo, para que não se separassem no meio da selva, e Malika estava se divertindo muito. Ao chegarem ao destino, começaram a coletar as ervas necessárias, e Dariel notou que ela estava acostumada a fazer coisas aventureiras. Enquanto ele coletava as ervas, ela se aproximou e disse que ele não estava coletando as ervas certas, e começou a descrever como elas eram. Malika nota pegadas de veado perto deles e decide caçá-lo depois que terminarem de coletar as ervas. Ele percebe que ela é forte o suficiente para ser filha do líder da guilda e do chefe da vila. Então ele se perguntou como ela não conseguiu vencer o gorila sozinha. Ela disse que tinha medo de lutar e evitava qualquer confronto, por isso o considerava seu salvador. Então eles encontraram um veado perto deles comendo grama. Malika se preparou para se esgueirar em direção a ele, mas eles foram surpreendidos pela transformação de suas feições faciais aterrorizantes. Então ele pulou sobre eles e fugiu. Depois, descobriram que ele havia ido lutar contra um monstro perto deles. Dariel sentiu que os animais daquela floresta eram estranhos, então Malika decidiu aproveitar a oportunidade e caçar o veado e o monstro juntos. Ao retornarem à vila, Malika disse a todos que ele os havia caçado durante sua missão e Gashida ficou furioso por ele ter recebido elogios de todos. E quando ele jogou fora seu papel de missão e saiu, Dario percebeu que havia roubado a missão dele ao matar o monstro. Com o passar dos dias, Dario se acostumou com a vida na vila e começou a viver pacificamente, sem problemas. A única coisa que o confundia era Gashida o tratando mal o tempo todo. Um dia, ele foi até Envile depois de terminar sua missão de coleta de ervas. Envile disse que Gashida estava fora de controle depois que ele roubou suas missões 2 vezes. Dariel se sentiu mal, pois não tinha a intenção de fazer aquilo, mas Malika tentou encorajá-lo e disse que ele não fez nada de errado, pois teve que caçar o monstro quando teve a chance.
No entanto, Anvil disse a eles que estava preocupado em aceitar a próxima missão, pois envolvia um monstro muito mais perigoso que gorilas e formigas da selva, e exigia um aventureiro de rank C para lidar com ele, enquanto Gashita era um aventureiro de rank D. Malika ficou surpresa que um pedido tão difícil fosse enviado à guilda deles e que o monstro tivesse que ser tratado por uma guilda de uma cidade maior. Ele disse a ela que enviaram o pedido para estarem preparados para qualquer perigo e que a cidade vizinha estava planejando uma colaboração conjunta entre seus aventureiros e os aventureiros da vila. Dariel decide ir na missão e derrubar o monstro, mesmo sendo rank D, e decide ir sozinho, sem Malika. Então ela lhe dá um remédio feito com as ervas que coletaram juntos para que ele possa se curar. Depois disso, Dariel seguiu para a floresta e, no caminho, sentiu-se inquieto. Logo encontrou Gashida sendo perseguido por uma cobra e decidiu arriscar sua vida para salvá-lo da morte. Quando ele se colocou na frente da cobra, percebeu que ela estava em um nível completamente diferente de qualquer coisa que já havia encontrado antes. Embora se prepare para lutar contra a cobra, ele se surpreende que ela ainda esteja mirando em Gashida, que tenta fugir o mais rápido que pode, mas ele reúne sua coragem e tenta atingir a cobra com suas flechas sem sucesso. Logo, ele se surpreende ao ver Dariel pular em direção a ela e usar sua aura rara para rasgar seu corpo e bloquear seu ataque. Percebendo que sua espada estava estilhaçada após bloquear o ataque da cobra, ele decidiu usar suas habilidades de golpe e arremesso. Pegou um pedaço da lâmina da espada e o jogou na boca da cobra, causando danos massivos ao seu corpo até que ele emergisse do outro lado, e a derrotou com sucesso sozinho. Gashida ficou atordoado com sua força repentina e então começou a sentir dor na perna. Quando Dariel o examinou, descobriu que ele havia sido mordido pela cobra e usou o tratamento que Malika lhe dera para curá-lo, mas Gashida ainda estava com medo de morrer. Então ele se perguntou sobre o conhecimento abrangente de Dariel sobre ervas e medicamentos, e ele disse que estudou ervas quando foi designado para coletá-las, e Malika o ajudava de vez em quando. Gashida sentiu-se culpado por sempre tratá-lo mal, enquanto ele não hesitou um momento em salvá-lo e ajudá-lo. No dia seguinte, todos ficaram surpresos com a mudança no comportamento de Gashida em relação a ele, e disseram que ele lhe devia a vida e o considerava seu irmão mais velho. Dariel ficou surpreso por ter rapidamente ganhado popularidade entre todos na vila, depois de ser apenas um soldado fracassado que foi expulso do exército do Rei Demônio. Por outro lado, o exército do Rei Demônio estava sofrendo com uma missão fracassada após a outra, devido à sua incapacidade de substituir Dariel como assistente dos 4 generais. Então DeRoy sugeriu que tentassem trazer Dariel de volta para trabalhar para eles novamente, já que ele estava fazendo seu trabalho perfeitamente e os ajudando em muitas especialidades ao mesmo tempo. Bosch Barza ficou furioso com a ideia de precisar de um lixo como ele, e ordenou que ela não mencionasse o nome dele na frente dele novamente. Poucos dias depois, Gashida acompanha Dariel em suas missões na floresta para ganhar experiência e força com ele, e ele se torna irritante com sua tagarelice exagerada. Mas Dariel prefere a situação atual a serem inimigos sem motivo, e com o tempo ele percebe que esta vila esconde um mistério. À noite, Dariel se perguntou por que havia tantas casas vazias na vila, e Endel respondeu que este lugar era cheio de vida antes da descoberta da mina de Mithril, um mineral que possui muitas propriedades misteriosas e pode ser usado para fazer ferramentas e armas mágicas, o que causou uma luta entre demônios e humanos pela posse da mina por centenas de anos. A vila costumava ser um ponto de descanso no meio da rota de transporte de Mithril, e floresceu como uma cidade. Mas depois que os demônios tomaram a mina, a vila declinou até se tornar um lugar quase deserto, onde pouquíssimas pessoas conhecem seu passado próspero. Dariel pensou no que havia ouvido sobre o passado da vila, e a mina de Mithril, seu antigo local de trabalho, e decidiu visitar a mina no dia seguinte. Ao chegar lá, decidiu negociar por um pouco de Mithril para beneficiar a vila. Mas ele se surpreendeu ao não encontrar guardas perto da entrada da mina, e que ele teria sido queimado se tivesse sido negligente na guarda da mina quando trabalhava para o exército demônio, e conseguiu entrar na mina facilmente sem ter que se esgueirar. Ao entrar na mina, ele encontrou Zazá e seus colegas mineiros. Todos o receberam de volta, e quando ele perguntou o que havia acontecido com a mina, Zazá disse que o exército do Rei Demônio os ordenou a extrair 4 vezes a quantidade de Mithril que eles eram capazes de extrair. Então todos sentiram falta dele e disseram que as coisas eram muito melhores quando ele estava encarregado da mina, e que ele era o único que os chamava pelo nome. Então ele se surpreendeu ao ouvir passos se aproximando. Zazá disse que eram os soldados coletando o Mithril. Ele decidiu se esconder. O líder dos soldados apareceu e começou a repreender as criaturas por não conseguirem coletar mais Mithril e ordenou que coletassem mais até amanhã ou enfrentariam as consequências. Enquanto o comandante se virava para sair, um dos mineradores pulou nele e o atingiu na nuca. Os outros começaram a gritar contra ele. Ele ficou furioso por estarem se rebelando contra ele e ordenou que seus soldados os eliminassem.
Dariel sentiu que a situação havia piorado e que os mineradores não seriam capazes de lutar contra os soldados. Ele decidiu defendê-los, mascarou o rosto, pegou sua espada e se colocou na frente dos soldados, dizendo para pararem de machucar os mineradores e se retirarem imediatamente, ou ele usaria a força para obrigá-los a fazê-lo. Então ele notou um cheiro estranho por perto e percebeu que havia pegado a cueca de um dos mineradores para esconder o rosto. Ele decide não pensar nisso por enquanto e usa sua aura para se preparar para enfrentar os soldados do exército do Rei Demônio. Ele pede ao comandante deles para enviar um soldado para confrontá-lo e este lhe diz que ele está cometendo um crime ao instigar os mineradores e ajudá-los a roubar a mina. Dariel o acusou de ser o criminoso porque ele insultou e humilhou os mineradores e usou seu poder contra eles. Então o comandante ordenou que seus seguidores o atacassem de uma vez, e Dariel embainhou sua lâmina para não causar muito dano aos soldados, pois pensava em ajudá-los o máximo possível. Os soldados usaram suas habilidades mágicas para atacá-lo, mas ele aproveitou o tempo enquanto eles estavam lançando o feitiço e correu em direção a eles para iniciar o ataque. Os mineradores estavam ansiosos para apoiá-lo e lutar ao lado dele, mas um dos soldados chutou um deles para longe. Dariel sentiu raiva por chutá-lo, mas notou que o soldado não usou magia neles, então percebeu que eles ainda tinham alguns princípios dentro de si e que ele poderia influenciá-los conversando. Então ele se dirigiu a eles e começou a exortá-los a trabalhar com honra e a não prejudicar civis para não perderem sua honra. Enquanto ele falava com eles, o líder tentou atacá-lo e ordenou que não ouvissem suas bobagens e continuassem a atacá-lo, ou ele os queimaria. E Dariel ficou surpreso que eles lançariam todos os tipos de feitiços de uma vez. Dariel não teve escolha, a não ser usar sua velocidade para atacar o maior número de soldados que pôde, antes que eles terminassem de lançar seus feitiços, e o comandante ficou chocado que ele estava atacando os soldados com base na duração de cada feitiço, do mais curto ao mais longo. Com o tempo, Dariel conseguiu derrubar todos os soldados um por um. Então ele se aproximou o suficiente do comandante, desembainhou sua lâmina e a colocou em volta do pescoço dele. Em seguida, ele se surpreendeu com a alegação do comandante de que não fazia parte do exército do Rei Demônio e não podia lutar, e ele começou a implorar por sua vida após sua arrogância. Então ele lhe contou sobre seu primeiro encontro com Lord Bashbarza, onde o conheceu em um banquete e conseguiu se aproximar dele e ganhar sua confiança, o que fez o Lorde confiar-lhe o trabalho da mina. E Dariel se maravilhou que ele conseguiu seu emprego através de conexões pessoais, embora o tenha demitido porque pensou que ele era inútil. Então ele decidiu perdoar a vida daquele canalha, e o repreendeu por incitar seus soldados a maltratar os mineradores, em vez de protegê-los. Decidiu puni-lo, cortando grande parte de seu cabelo para dar o exemplo, e pediu que renunciasse assim que voltasse para casa. O garoto então correu apressado para fora da mina, buscando salvar sua própria vida. Depois que os soldados abandonaram seu líder covarde, Dariel suspirou aliviado por não ter que causar a morte de ninguém. No entanto, alguns dos mineradores ainda estavam preocupados que soldados mais fortes pudessem vir na próxima vez, e então humilhá-los novamente. No dia seguinte, Dariel decidiu procurar Embil para contar que havia assumido o controle da mina de Mithril e pediu sua ajuda para proteger os mineradores. Embil ficou muito animado com a mina de volta às mãos humanas e decidiu enviar um representante da guilda local à guilda central para informá-lo sobre essa importante novidade. Poucos dias depois, a vila retornou à prosperidade e as pessoas celebraram o retorno da mina como um verdadeiro feriado nacional. Os mineradores se tornaram guias, auxiliando na extração e transporte do Mithril, o que encheu o envio de orgulho por Dariel, que mudou o destino da vila, antes à beira de uma morte lenta e dolorosa. Poucos dias depois, Bashbarza iniciou o desenvolvimento de uma arma mágica, utilizando o Mithril para criar uma bomba colossal, capaz de destruir o mundo. Ele disse a cheviantes que com essa invenção, seu nome seria gravado como o maior general de toda a história. Enquanto estava imerso em seus sonhos e ambições ilimitadas, ele foi abruptamente chocado quando Cheviantes lhe informou que a mina havia sido roubada e agora pertencia aos humanos. O próprio Rei Demônio, em pessoa, o questionaria sobre seu imperdoável fracasso em proteger a mina. Bashbarza então ajoelhou-se diante do Rei Demônio Mal. Ao ser encarado por seu único olho, sentiu uma força estranha perfurar seu corpo, causando-lhe pânico. Mal começou a repreendê-lo por ordenar que os mineradores extraíssem 4 vezes mais Mithril do que o necessário para a sua bomba. Ele ficou surpreso quando Mal o ordenou a corrigir seu erro e pedir desculpas imediatamente, após ser forçado a se desculpar sob ameaça de morte. Contudo, irritou-se quando Mal mencionou Dariel, sugerindo que o usasse, pois era inteligente, gentil e honrou seu pai como um dos 4 generais. Mas ele o odiava. Ele, por puro ciúme, pois Dariel era mais próximo de seu pai do que ele, e agora, ainda por cima, era popular com o próprio Rei Demônio. Enquanto isso, Dariel e Malika estavam sentados juntos, contemplando a vila e sua notável revitalização. Enquanto conversavam, ele se surpreendeu ao vê-la falar sobre filhos e seu profundo desejo de ser mãe, de construir uma família. Antes que Malika pudesse sequer fazer uma proposta, foram interrompidos pelo barulho de Gashita discutindo acaloradamente com alguém. Dariel então aproximou-se. Gashita contou-lhe que um homem estava chamando os aventureiros rurais de falsos. O homem então desculpou-se, apresentando-se como líder de um grupo de aventureiros da cidade de Campbell chamado Fit by Ten.
Ele estranhou o fato de a Vila Lux ter apenas 2 aventureiros, e Dariel revelou ser um deles. Ao ver que Dariel era um aventureiro de rank D, Fitbitan o questionou sobre os rumores da retomada da mina de Mithril e como conseguiram tal feito. Dariel respondeu que foi pura sorte. Fitbitan, considerando os aventureiros ruins, declarou que ele e seus seguidores assumiriam a mina, mandando-os voltar às suas tarefas insignificantes. Dariel ficou surpreso quando Fitbitan lhe disse que sabia do fracasso dos aventureiros de Campbell em controlar e eliminar a cobra antes que ela escapasse para a Vila Lux, e o acusou diretamente de ter sido o responsável por deixá-la fugir. O primeiro a avistá-lo foi Gashita, que imediatamente zombou de seu baixo nível como aventureiro. Gashita então lhes disse que seu irmão mais velho havia derrotado a cobra, e que eles deveriam, na verdade, agradecê-lo por ter limpado a bagunça que eles próprios causaram. Quando Dariel estava prestes a partir, percebeu que havia se envolvido desnecessariamente numa briga com aventureiros de outra cidade. Fitbitan, por sua vez, ficou chocado por ele ter derrotado um monstro do tamanho de uma cobra, mesmo sendo rank D, confirmando os boatos. A população começou a celebrá-lo sob o olhar furioso de Fitbitan. À noite, Dariel e Gashita foram jantar na estalagem e contaram a Malika o ocorrido. Ele a encontrou sacando sua faca com a intenção de matar quem insultou Dariel. Dariel tentou acalmá-la de várias formas, até que ficou chocado quando ela declarou que não permitiria que ninguém, seja quem fosse, insultasse seu marido. Malika percebeu que se empolgou demais e correu para a cozinha. A situação ficou caótica depois que Gashita se embriagou. No dia seguinte, Dariel foi encontrar o Sr. Chokru Besfred, que veio da guilda central para negociar com os mineradores. Besfred disse que eles o temiam por algum motivo e que ele não conseguia se comunicar com eles. Dariel explicou que eles foram tiranizados e humilhados por demônios por muito tempo, o que os impedia de confiar em estranhos. Besfred, então, perguntou por que ele era o único em quem confiavam. Dariel respondeu que os havia salvado do domínio demoníaco e, em seguida, ofereceu-se para atuar como mediador entre Besfred e os mineradores. Dariel não teve outra escolha senão ajudá-lo a garantir que as negociações com os mineradores corressem bem. Ele o acompanhou para encontrá-los, e Besfred ficou absolutamente chocado ao ver que Dariel conseguiu fazê-los ouvir o que tinha a dizer em menos de 1 minuto. Ao sair da casa, Dariel encontrou Fitbitan e seus seguidores. Fitbitan ficou visivelmente confuso ao vê-lo, mas foi interrompido quando Dariel ouviu uma voz familiar falando com os mineradores, dizendo-lhes para retornarem à mina, pois o rei demônio os havia perdoado. Dariel correu apressadamente em direção à fonte da voz e encontrou um grupo de soldados do exército liderados por Rize. Ao ver alguém saltar em sua direção, Rize atacou sem hesitação, mas parou ao perceber que era seu amigo. Dariel ficou surpreso quando Rize o abraçou, dizendo que tudo estava um caos desde sua partida. Rize estava ansioso para saber o que havia acontecido com Dariel desde a última vez que o vira, quando foi expulso do exército. Dariel revelou ter descoberto sua verdadeira identidade. Ele era humano, não um demônio, e pediu a Rize que mantivesse esse segredo absoluto entre eles. Rize contou-lhe que desde sua partida, as coisas se tornaram muito mais difíceis do que quando ele estava presente. Dariel contribuía para a execução fluida das missões e apoiava todos que trabalhavam com ele. Agora, a cadeia de comando dentro do exército estava à beira de um colapso total. Ele acrescentou que o perdedor Bashbarsa havia descontado sua raiva em todos, após ser repreendido pessoalmente pelo Rei Demônio, e que ele próprio viera ali para se encontrar e se reconciliar com os mineradores, por ordem expressa do Rei Demônio. Dariel sentiu que Rize estava falando sério. Quando Rize perguntou se ele poderia retornar ao exército, Dariel respondeu que era um pedido impossível, após descobrir ser humano. Dariel ficou surpreso quando Rize revelou que, entre os oficiais que o demitiram, Doriel o queria de volta, pois o considerava um amigo, mesmo sendo de outra raça. Dariel disse-lhe que tinha amigos e um lugar para se apoiar e que desejava permanecer com eles, pois o ajudaram quando estava perdido e incerto sobre seu destino após ser demitido do emprego e ficar sem teto. Rize decide usar a força para levá-lo de volta ao exército contra sua vontade. Contudo, é surpreendido pela força de Dariel e sua habilidade de cortar a água com a espada. Dariel afirma que não pode mais trabalhar para os demônios. Então Rize tem uma ideia: interceder por ele para que possa comprar Mithril. Ao se encontrarem com Besfred, este ficou chocado com a ideia de que Dariel quisesse vender Mithril aos demônios tão facilmente. Dariel tentou convencê-lo de que a escassez de Mithril seria um enorme problema para eles, o que os levaria a querer retomar a mina por completo. Mas se houvesse um ponto de comércio entre humanos e demônios, os humanos poderiam manter a posse da mina de Mithril sem a necessidade de uma guerra. Besfred ponderou cuidadosamente antes de tomar sua decisão, enquanto Fitbitan expressava sua total desaprovação. Eles ficaram surpresos quando Fitbitan se aproximou de Rize com a clara intenção de atacá-lo, mas Dariel o interceptou, dizendo que não permitiria que mais sangue fosse derramado por um mineral tão trivial e sem importância. Fitbitan, furioso, disse a Besfred que aquelas negociações eram sem sentido e uma perda de tempo. Contudo, ficou chocado com a resposta de Besfred, que o chamou de rude por interferir em assuntos que não lhe diziam respeito, lembrando-o que o havia contratado para segurança e guarda durante as negociações, e não para dar opiniões. Então, Besfred decidiu aceitar fazer um acordo com Rize, como representante dos demônios. Eles começaram a negociar os termos e o preço.
No dia seguinte, Reese sentiu-se profundamente grato a Dariel, pois graças a ele conseguiu pedir desculpas aos mineradores e firmar um acordo com os humanos para obter Mithril sem guerras. Dariel disse-lhe que ele é quem se sente grato, pois sem a presença de Reese não teria sido possível firmar tal acordo. Ele considera tanto humanos quanto demônios preciosos para si, e ainda é grato pela adoção de Lord Granvas em sua juventude, desejando ardentemente se tornar amigo de ambas as raças. No dia seguinte, Bestford pediu a Dariel que abrisse uma oficina de Mithril, entregando-lhe um pequeno pedaço de papel com o endereço de uma antiga. Pediu-lhe que a encontrasse e a reativasse. Ao chegar ao endereço, na cidade de Campbell, Dariel encontrou Fitbitan dentro da oficina. Ao ver Dariel parado lá fora, Fitbitan fingiu ser amigável, dizendo que assumiria a oficina e encontraria bons ferreiros. Pediu a Dariel que voltasse com seus colegas e preparasse o jantar para ele, acrescentando sarcasticamente que um aventureiro de Rank D não poderia interferir nos assuntos de um aventureiro de Rank B como ele. Depois disso, Dariel foi até Envilo para contar-lhe o ocorrido. Envilo explicou que a cidade de Campbell estava à beira do colapso após perder o direito de defender a mina. Por isso, eles queriam desesperadamente conseguir uma oficina para compensar suas perdas. Dariel percebeu que havia causado a perda de empregos dos guardas após assumir a mina. Enquanto ele pensava, Malika o interrompeu, correndo em sua direção para pedir ajuda, e contou-lhe que um velho a havia molestado. Ao se aproximar, Dariel o encontrou caído no chão. Pensou que o velho tivesse morrido ao tocar o peito de Malika, mas percebeu que o que estava espalhado ao redor eram apenas tomates, e não sangue. Quando o velho recuperou a consciência, repreendeu Malika por fazer tanto alvoroço só por ter tocado seu peito. Dariel disse-lhe que ele havia passado dos limites. O velho, então, o chamou de aventureiro fraco e começou a zombar de suas roupas e de sua espada. Malika ficou absolutamente furiosa e queria, a todo custo, dar-lhe uma boa surra. Então, Malika revelou que, com aquela espada, Dariel havia derrotado um grupo do exército do Rei Demônio e também uma cobra gigante. O velho ficou chocado com o que ouviu e decidiu verificar por si mesmo. Ele tocou a mão de Dariel para sentir sua aura e não acreditou no que sentiu. Ele possuía o poder supremo em todos os tipos de magia. Quando Dariel o questionou sobre sua identidade, o velho revelou que seu nome era Smith, conhecido como o mestre do Mithril. Ele viera para trabalhar na ferraria e contribuir para a criação de inúmeras ferramentas, todas utilizando o precioso Mithril. Smith decidiu negociar pessoalmente e foi com Dariel para encontrar Fitbitan. Ele implorou a Fitbitan para deixá-lo trabalhar na forja, correndo em sua direção como um touro furioso. Fitbitan teve que ceder-lhe parte da forja. Foi então que Dariel percebeu que Smith era apenas um oportunista, um canalha, atrás do Mithril. Ao entrarem na oficina, Smith ficou encantado com a abundância de Mithril e começou a trabalhar imediatamente. Dariel percebeu que ele era um verdadeiro especialista em derreter Mithril e forjar ferramentas. Smith, então, começou a explicar seu método de trabalho, revelando que podia identificar o tipo de ferramenta a ser feita de Mithril apenas pelo ponto de pressão. Após um tempo, Smith forjou uma grande e afiada espada. Dariel ficou surpreso ao notar que ela parecia incrivelmente leve para seu tamanho. Ao direcionar sua aura para a lâmina, descobriu que ela amplificava a força da espada muito além das expectativas, tornando-a muito superior à sua espada habitual. Fitbitan, então, aproximou-se deles e pediu desculpas por sua grosseria anterior com Smith, pedindo-lhe que os ensinasse a forjar ferramentas de Mithril. Mas Smith riu dele, dizendo que eram todos amadores, indignos de tal talento para aprender, e seguiu seu caminho, ignorando completamente seus apelos. Ao retornarem à oficina, Smith pegou a espada de Dariel, surpreso que Dariel pensasse que ele a havia dado. Smith explicou que não era a escolha certa para ele naquele momento, e que sempre sonhara em criar algo de Mithril que não fossem armas. Dariel, por sua vez, ficou surpreso ao descobrir que Smith havia roubado o Mithril enquanto os trabalhadores estavam ocupados. Dariel ficou maravilhado ao ver a oficina especial que Smith havia montado. Smith explicou que seus alunos haviam feito o trabalho enquanto ele estava com Dariel. Ao entrar, Dariel descobriu um forno de etanol, um equipamento mágico que só funciona com magia. Smith pediu-lhe ajuda para operar o forno, a fim de se aproximar da realização de seu grande sonho. E Dariel decidiu pedir a ajuda de seu amigo Reese, para conseguir um dispositivo de comunicação. Reese disse-lhes que só o fazia desta vez por seu amigo, mas que não poderia ajudar os humanos a produzir armas enormes de forma contínua. Smith explicou que não pretendia criar armas colossais, mas sim uma arma especial, nunca antes vista, para Dariel. Seria uma forma de retribuí-lo por devolver a mina aos humanos e por ajudá-lo a retornar ao trabalho que tanto ama. Essa seria a arma mais poderosa de todos os tempos, e ninguém, exceto Dariel, seria capaz de usá-la. Reese então usou seu poder para ligar o forno. Smith pediu a Dariel que lhe trouxesse um pouco de álcool. Dariel saiu, questionando-se se as coisas iriam realmente correr bem, e encontrou Fitbitan, que lhe pediu para conversarem em particular. Dariel ficou surpreso quando Fitbitan lhe perguntou se ele gostava daquela vila.
Fitbitan explicou que perguntava por que sentia que todos ali estavam sendo enganados, pois a mina recuperada deveria ser lucrativa apenas para a Vila Lux. Mas o Sindicato Central tentava obter a maior parte, apesar de tudo. Ele então pediu a Dariel que unissem forças, pois a vila sozinha era fraca demais para enfrentar o Sindicato Central. Em troca, a cidade de Campbell obteria uma parte do Mithril, num acordo entre as duas regiões. Contudo, Dariel rejeitou a oferta, pois Fitbitan era um aventureiro arrogante que já havia ofendido pessoas importantes para ele. Fitbitan tirou sua luva e a jogou em Dariel, pedindo-lhe que a pegasse. Após Dariel devolver a luva, Fitbitan disse que o esperaria amanhã na praça da vila, e partiu em silêncio. Dariel não entendeu o significado de imediato, mas ao retornar à vila, Envil lhe explicou que Fitbitan o havia desafiado para uma luta no dia seguinte. Envil sentiu que Dariel estava num dilema, pois não tinha chance de derrotar um aventureiro de rank B, e se morresse na luta, não seria considerado crime contra Fitbitan. Reese sugeriu que ele se retirasse e esquecesse o confronto, mas Envil alertou que nesse caso, a cidade de Campbell assumiria o controle da mina. Dariel, apesar de seu visível nervosismo, decidiu aceitar a luta para salvar a mina. Smith se juntou a eles e prometeu ensiná-lo a usar a arma de Mithril. À noite, Dariel praticou na floresta, sozinho, até que Malika veio e lhe trouxe um reconfortante chá. Ela perguntou se ele tinha certeza de sua decisão de lutar no dia seguinte. Ele respondeu que estava feliz em descobrir que todos estavam preocupados com ele e buscando uma solução, e foi por isso que aceitou o desafio. Ela prometeu preparar sua comida favorita para o jantar do dia seguinte, como recompensa pela vitória na luta. No dia seguinte, Dariel postou-se diante de Fitbitan, pronto para o combate. Fitbitan admirou sua coragem em aceitar o desafio e revelou ter forjado armas de Mithril especificamente para aquela luta. Ao pedir para ver o que Fitbitan tinha preparado, Dariel surpreendeu-se ao ver apenas uma faca. Dariel então começou a se motivar, buscando a vitória pelos mineradores e pelo futuro da vila. Quando a luta começou, Fitbitan sarcasticamente disse que esperaria Dariel pegar a arma certa, mas foi surpreendido por um ataque tão rápido que não conseguiu ver com os próprios olhos. Fitbitan sentiu raiva e avançou para atacá-lo, mas foi surpreendido pela capacidade da lâmina da faca de se expandir, permitindo ataques de diversas formas. Dariel, então, transformou a faca em uma espada, cortando a armadura de Fitbitan ao meio, com facilidade e sem qualquer aviso. Fitbitan viu-se indefeso após Dariel destruir sua espada, transformando a lâmina em migalhas, restando apenas o punho. Dariel pensou ter vencido com Fitbitan indefeso, mas, para sua surpresa, Fitbitan sacou uma grande espada de Mithril e jurou matá-lo, acusando-o de roubar sua missão e fazer o que não tinha direito. Dariel decidiu transformar sua arma em um chicote, dizendo que tudo o que queria era ajudar seus amigos. Quando Fitbitan o atacou, Dariel despedaçou sua espada com vários golpes consecutivos, usando grande parte de sua aura, e conseguiu derrotar o arrogante aventureiro de Rank B na frente de todos, vencendo a luta. Após Dariel sentir-se fraco e incapaz de ficar de pé, Malika o amparou, sentindo um imenso orgulho dele. Besfred então foi com Fitbitan e seus seguidores para se desculpar com Dariel, dizendo que não sabia que sua decisão causaria tantos problemas e que puniria Fitbitan e toda a guilda da cidade de Campbell. Dariel pediu permissão para determinar a punição de Fitbitan e seus seguidores pessoalmente. Ele disse a Besfred que queria que eles reparassem as casas danificadas durante a luta, como parte de sua penitência. Besfred concordou com o pedido de Dariel, dizendo que não queria perder sua confiança, afinal. Dariel o havia ajudado muito desde que chegara à vila, e Besfred acreditava que a verdadeira razão de sua vinda era, de fato, encontrar alguém como ele. Dariel ficou surpreso com a oferta de Besfred para trabalhar no Sindicato Central. Ele sentou-se para ponderar sobre essa proposta, que era tentadora para qualquer um. Havia muitas coisas que ele ainda desconhecia, e se perguntava se conseguiria aprender mais ao trabalhar para o Sindicato Central. E ele também desejava procurar seus pais, descobrir onde eles estavam. Dariel se surpreendeu quando Malika entrou na sauna enquanto ele pensava na proposta, querendo conversar com ele sobre a oferta de Besfred. Antes que percebesse ser ela, ele a tocou. Pensando que Gashita havia entrado na sauna, acabou acidentalmente tocando seu seio. Dariel sentiu-se em apuros, talvez acabado, e pensou em ajoelhar-se e pedir desculpas antes de morrer, mas seu corpo enrijeceu completamente. Incapaz de se mover, Malika quebrou o silêncio, dizendo que queria passar um tempo conversando com ele, já que ele iria trabalhar no Sindicato Central. Ela então revelou que esperava que algo assim acontecesse, pois ele era uma pessoa incrível e merecia todo o reconhecimento, pois tudo na vila havia mudado para melhor desde sua chegada. Ele conseguiu trazer sorrisos aos rostos de todos após recuperar a mina de Mithril. Malika disse-lhe para dar o seu melhor em seu novo emprego, e que ela sempre o apoiaria, onde quer que ele estivesse. Dariel percebeu que ela tentava esconder seus verdadeiros sentimentos, agindo contra eles para não se sentir culpada por sua decisão. Então, ele lhe disse que não tinha intenção de ir trabalhar para o sindicato, mas sim de ficar com ela na vila, pois amava viver ali por causa dela, que o acolheu quando ele estava sem teto.
Malika se sentiu feliz e grata por ainda ter muito tempo de vida para passar com ele. Ele enxugou suas lágrimas, então se aproximou, a beijou e sentiu que havia encontrado mais um motivo para permanecer na Vila Lux. Vasparza foi encontrar o pai e se surpreendeu ao vê-lo usando seus poderes, criando uma enorme bola de fogo. Grambarza disse que estava se reabilitando para curar a ferida que o herói lhe causou no último confronto. Vasparza pergunta a Grambarza se ele está se dando bem com os 4 generais. Ao perguntar sobre Dariel, Vasparza ficou confuso, pois não sabia que o havia demitido, mas ele fingiu o contrário e disse que o trabalho com Dariel estava indo muito bem. Grambarza disse que a decisão de aposentá-lo causou grande comoção, pois ele era o mais poderoso dos 4 generais. Os outros hesitaram em deixá-lo sair, mas Dariel lidou com tudo perfeitamente, controlando as objeções que surgiram após sua decisão de se aposentar. Então, ele acrescentou que a maior sorte que teve na vida foi conhecer Dariel, e passar essa boa fortuna para ele, assumindo sua posição depois dele, era motivo de grande celebração. Quando perguntou novamente sobre Dariel, Grambarza ficou ainda mais confuso, mas se recompôs e disse que ele estava bem como ajudante dos 4 generais. Grambarza não acreditou em nada, tinha certeza de que ele estava mentindo. Vasparza o surpreendeu jogando a mesa nele e depois o socando através da parede. Em seguida, disse que havia recebido vários relatos de demônios sendo demitidos como generais assistentes, e todos imploravam para que ele interviesse e resolvesse a questão com eles. Ele o repreendeu por tomar a decisão estúpida de abrir mão de um tesouro como Dariel e ordenou que o trouxesse ao palácio imediatamente e implorasse por seu perdão, pois era a única forma que lhe restava para continuar mantendo sua posição. Vasparza ficou furioso e recusou a ordem, dizendo que não queria continuar como um dos 4 generais se acabasse dependendo de escória como Dariel. Ele pretendia alcançar o sucesso por sua própria capacidade e provar a todos que merecia ser o sucessor de seu pai. Grambarza se perguntou por que o filho se recusava a trabalhar com Dariel, e continuou pensando em sua situação atual e como seguir em frente. No dia seguinte, Erika foi acordar Malika, estranhando que ela ainda dormia. Ao entrar no quarto, a encontrou dormindo com Dariel na mesma cama e ficou feliz por ela. Então Dariel e Malika acordaram, sentindo-se tão cansados e preguiçosos, que Dariel tropeçou nas escadas e permaneceu em silêncio durante todo o café da manhã. Eles estavam envergonhados de que Envel descobrisse que haviam feito amor na noite anterior. Ariel ficou distraído o tempo todo, até que Envel se ofereceu para ajudá-lo a colher ervas para o dia. Então Erika pediu que a ajudasse com a roupa, e ele se surpreendeu que ela soubesse o que aconteceu entre ele e Malika na noite passada, pedindo que continuasse a viver bem com ela. Ele se sente em um dilema e precisa pensar em como contar a eles. Pensa em pedi-la em casamento, mas ainda hesita e teme a reação de Enbil. Logo ele entra em pânico ao vê-lo atrás de si, especialmente com um machado nas costas, e pede para conversarem em particular. Eles vão ao escritório e Envil lhe diz que ele e Erika estão envelhecendo, e agora é a vez dele e de Malika. Ele percebe que Envel sabia de alguma forma sobre o dia anterior e decide confessar tudo antes que ele termine seu discurso, mas Envel o surpreende pedindo que assuma como prefeito da vila. Envel disse que ele era a pessoa mais adequada para assumir o cargo, após as conquistas que havia feito desde que chegou à vila e contribuiu para sua revitalização. Dariel hesitou em aceitar a posição e sentiu que era uma grande responsabilidade para alguém como ele. Envil disse que sentiu o mesmo no início, mas é assim que as pessoas amadurecem, assumindo grandes responsabilidades e colhendo os frutos de seus esforços. Embora triste por deixar o cargo, ele estava feliz que alguém como Dariel estaria no comando dali em diante. Quando Malika se junta a eles, ele decide pedir a Envel para se casar com ela e diz que dedicará sua vida a fazê-la feliz. Ela fica radiante quando Envil concorda com seu pedido e corre para abraçá-lo como uma jogadora de futebol americano quando ele pergunta se ela aceita se casar com ele. Ele usou o poder de sua aura para parar o impulso, e eles voaram juntos pelo ar. Então ele a pegou em seus braços e decidiram viver uma vida feliz juntos dali em diante. Um ano depois de se tornar prefeito e casar com Malika, a Vila Lux floresceu sob sua liderança. Após a morte de Smith, Dariel foi visitar seu túmulo e agradeceu por tudo que aprendeu com ele e pela confiança desde o primeiro encontro. Então voltou para casa e encontrou Malika e seu filho Gran o recebendo. Dariel o nomeou Gran em homenagem a Grambarza, a quem considerava como um pai. Enquanto todos passavam um tempo juntos na casa, Gasht entrou correndo e disse que o herói estava prestes a chegar à vila. Dariel lembrou-se de quando estava no exército do Rei Demônio e o viu de perto, sua capacidade de derramar o sangue de quem o atrapalhasse, e que heróis para demônios são apenas bandidos. Ele se perguntou por que ele estava vindo à vila. Dariel pensou que ele tinha vindo para se livrar dele como ex-membro do exército do Rei Demônio, mas seus pensamentos foram interrompidos.
pela voz de Embil, pedindo que terminasse os preparativos necessários para a recepção e hospitalidade do herói na vila. Enquanto o herói saía da carruagem, ele se perguntou o que teria que fazer se precisasse lutar até a morte contra ele, mas logo percebeu que não era o herói que esperava, e sim uma jovem heroína. A heroína diz que se chama Lady, e ao notar sua surpresa com a identidade dela, ela explica que o antigo herói foi ferido em uma batalha anterior com demônios e se aposentou. Então ele fica aliviado que ninguém reconhecerá seu rosto e remove o lenço que está usando. Lady então reclamou que ele era o tipo de pessoa que julga os outros com base no gênero ou idade, e disse que homens não têm vantagem sobre mulheres. Dariel se sentiu intimidado por sua personalidade forte. Depois disso, ela e seus seguidores passearam pela vila. Quando Satomi mencionou a arma que a vila possuía e que podia derrotar demônios, Dariel percebeu que o motivo da visita era obter armas de Mithril. Então, ele notou que Lady fazia anotações nas mãos para ajudá-la a lidar com ele. Depois disso, Dariel os recebeu em sua casa. Seu filho estava chorando muito, mas ficou em silêncio e continuou a olhar para Lady com curiosidade assim que ela entrou. E quando ela notou que ele tinha um filho, pediu para segurá-lo por um tempo. Ele percebeu que ela amava crianças, e Dariel não acreditava que o dia chegaria em que veria seu filho nos braços da heroína, e se perguntou como ele seria no futuro. No dia seguinte, todos acordaram para tomar café da manhã juntos. Quando Dariel notou que Lady ainda dormia, foi bater à porta dela e a encontrou em pé, meio adormecida, segurando sua espada e quase o atingindo com ela, enquanto pedia para deixarem dormir até o meio-dia. Mas quando percebeu que não estava em casa, com o prefeito da vila à sua frente, ela fechou a porta na cara deles, se arrumou e voltou, falando formalmente. Enquanto tomavam café da manhã, ela pediu que ele a levasse para um tour para ver as armas de Mithril do dia. Lady e seus seguidores ficam fascinados com o que vem ao redor, enquanto os trabalhadores processam o Mithril em todos os tipos de ferramentas. Ele então apresentou Sakai, o ferreiro mais famoso e habilidoso de toda a vila, e disse que ele conseguia distinguir diferentes tipos de auras segurando as mãos de uma pessoa. Lady ficou surpresa que ele realmente pudesse dizer o tipo de aura que ela tinha pela mão. Koshida entrou correndo e pediu para se juntar à equipe dela, mas não demorou muito para Embal decidir organizar um torneio entre os aventureiros da vila para determinar o quarto membro da equipe da heroína. Lady e seus companheiros encontraram todos animados ao redor e disseram a Dariel que não era brincadeira, pois ela queria recrutar um quarto membro para a equipe para poder derrotar o Rei Demônio e obter o direito de solicitar qualquer tipo de ajuda da Guilda Central. Embel então anunciou que o torneio teria 26 aventureiros que lutariam contra a equipe de 3 pessoas da heroína de uma vez, e quem pudesse derrotá-lo se tornaria o quarto membro. E para a surpresa de todos, a heroína e seus companheiros os enfrentariam usando armas muito primitivas contra as espadas e armaduras que cada um deles carregava. Lady e seus companheiros conseguiram esmagar os 26 aventureiros sem esforço e ficaram frustrados pela falta de uma pessoa adequada entre eles. Mas ela foi surpreendida por uma flecha repentina que quase a atingiu, disparada por Gashita, e ficou impressionada com sua precisão e força no uso do arco e flecha. Gashita continuou disparando flechas nela, forçando-a a usar sua aura com força total. E quando ela estava prestes a levar a sério e usar uma de suas habilidades mortais contra ele, Dariel salvou o dia jogando uma maçã nela para distraí-la. Saturn ficou surpreso que ela parou de atacar Gashida de repente e disse a ela que era apenas uma reação à sua aura repentina, enquanto Gashida se aproximava de Dariel, frustrado por não conseguir vencê-los. Lady então se aproximou e pediu uma luta 1 contra 1, mas ele disse que havia se aposentado como aventureiro desde que se tornou prefeito da vila. Ela disse que sentia uma grande força nele, ainda maior que a de Gashita, e o atacou sem lhe dar chance de recuar. Ela ficou impressionada com a capacidade de sua arma de mudar para diferentes formas, e quando o confronto entre eles se intensificou, ela decidiu usar sua arma real. E assim que ele viu a técnica dela, Dario lembrou que era a técnica do antigo herói, mas decidiu contra-atacar e anular a técnica dela. Lady ficou impressionada com sua super força e decidiu adicioná-lo à sua equipe, tornando-o o quarto membro. Depois que ela e os outros membros imploraram, ele se desculpou e disse que tinha muito trabalho como prefeito da vila e saiu discretamente. À noite, Dariel voltou para casa e tentou ajudar Malikasta a amamentar Gran. Ele encontrou Lady reiterando sua oferta para se juntar à equipe deles, mas ele disse a ela que queria ver seu filho crescer diante de seus olhos e que era muito apegado à sua família. Lady sentiu que havia outra razão pela qual ele não podia deixar a vila e se juntar a eles. Ele disse que todos os motivos pelos quais não podia considerar partir eram que havia muitas pessoas dependendo dele, e que ele se sentia bem com sua situação atual. Ela ficou furiosa por ele não se importar em derrotar o Rei Demônio, e disse que não pararia de tentar recrutá-lo.
Enquanto ela saía, ele teve algumas lembranças da General Doroyer e recordou ter conversado com ela um dia. Ela sentou-se com ele em um café ao ar livre para observar os rostos das pessoas na cidade, e disse que não queria esquecer pelo que estava lutando, e desejava proteger os sorrisos das pessoas de serem apagados por quaisquer inimigos. Quando ele voltou à realidade, decidiu não participar de nada que o levasse a lutar contra demônios, não importa o que. No dia seguinte, ele foi fazer um tour pela vila e verificar as pessoas, enquanto Lady e Satomi o observavam escondidas dentro de caixas de madeira e juraram convencê-lo a se juntar a ela para derrotar o Rei Demônio. Depois, Dariel foi à ferraria e foi informado de que Sakai estava de mau humor. Então ele foi oferecer-lhe algum apoio, pois Sakai sofria de depressão e estresses severos, sentindo-se responsável pelo fato de que as vidas dos aventureiros dependiam dele o tempo todo. Com o tempo, Lady notou seu comportamento humilde e amigável com todos, apesar de seu status social, e à noite ele voltou para casa com sua esposa e filho após terminar seu trabalho. Depois disso, Lady sentou-se com Satomi em seu quarto, e Satomi disse que percebeu que as prioridades diferem de pessoa para pessoa, e que a maior prioridade de Dariel é cuidar de sua vila e família, e que ele considera esse trabalho tão importante quanto o dever de um herói para com o mundo. Mas ela se recusou a ser convencida e foi à casa dele, pedindo para falar em particular. Ela estava curiosa para saber onde ele aprendeu a técnica que usou contra ela para parar a dela, já que ela conhecia apenas uma pessoa que podia atacar com uma habilidade mais forte que o vento, e esse era o antigo herói Aloncille. Dariel percebeu o quão poderosa era sua técnica e que era a razão da força do antigo herói, esmagando todos que se opunham a ele com facilidade. Lady ficou surpresa ao descobrir que ele usava a técnica sem saber o que era, e sentiu sua curiosidade crescendo em relação a ele e... tentou convencê-lo de que pessoas fortes como ele deveriam estar na linha de frente para defender a humanidade. Ele disse a ela que não haverá luta se o herói não atacar, pois os demônios só lutam para se defender. Ela então disse que os demônios são a razão pela qual o antigo herói Aloncille se transformou em um monstro impiedoso. Em seguida, contou sobre o passado de Aloncille como herói, onde ele tinha uma esposa maravilhosa e um único filho, e uma vida feliz, até que perdeu tudo um dia, e teve que causar a morte de um dos 4 generais que mataram sua esposa e filho. Antes de se aposentar, ele pediu que ela prometesse lutar e dedicar sua vida à humanidade e à erradicação da prole demoníaca, e é por isso que ela queria que ele lhe emprestasse seu poder. Ele disse a ela que havia encontrado soldados demônios na mina, e que eles relutavam em atacar pessoas inocentes. E para reconquistar a confiança dos mineradores, eles enviaram uma legião inteira para negociar com eles. Ele então expressou seu desejo de não ter que lutar contra ninguém, que todos lutam para proteger aqueles próximos a eles e que ninguém é mau. E Lady percebeu que ele vive por uma causa nobre, e que o que ela realmente precisava era de um coração como o dele. Ele sentiu que treiná-la seria como lutar indiretamente contra o exército do Rei Demônio, mas ele concordou porque viu isso como uma oportunidade de forçá-la a ficar ao seu lado por um longo tempo para observá-la e ajudar a parar a guerra entre os dois lados pelo maior tempo possível. No dia seguinte, Deroé estava frustrada por não conseguir encontrar Dariel em lugar nenhum, enquanto Zebiantes conseguiu encontrá-lo após seguir a rota de Rize e descobrir que ele é o responsável pela mina de Mithril e pela ferraria na vila. Quando Rize se sentou para passar um tempo com Dariel e Grom, Dariel notou que ele usava um novo medalhão em suas roupas e disse que havia se tornado o enviado especial do exército graças a uma solução satisfatória no caso do Mithril. Dariel se perguntou sobre isso, pois essa posição não existia antes. Enquanto conversavam, Zebiantes invadiu a casa e repreendeu Rize como se indiretamente quisesse dizer que os 4 generais não estavam fazendo seu trabalho corretamente. Então ela usou as costas dele como cadeira para se sentar e disse que ele seria severamente punido por saber o paradeiro de Doril todo esse tempo. E ele permaneceu em silêncio enquanto Doroé o procurava por toda parte. Enquanto Zebiante falava, ela mencionou que fazia muito tempo desde o último encontro, que ele era fraco e de aparência comum, e quando Malika ouviu o abuso dela contra seu marido, apontou a tampa da garrafa de vinho para ela enquanto Dariel tentava acalmá-la. Aterrorizada com o comportamento e a personalidade agressiva dela, Zebionte se endireitou e foi sentar em uma cadeira comum. Quando Dariel perguntou por que ela veio à vila, ela negou que veio procurá-lo e disse que sua presença na área era puramente coincidência, e que veio procurar Mithril. Rize pediu desculpas a Deril por causar-lhe problemas ao ser seguido por Cheviantes e disse que não era culpa dele, pois Cheviantes é uma grande bruxa do vento que tem a capacidade de esconder sua presença alterando a densidade do ar. Cheviantes então o ordenou, como uma grande bruxa do vento, a não lhe dar todo o estoque de Mithril da vila, pois há um acordo oficial entre humanos e demônios. Enquanto Zebiantes falava com arrogância excessiva, ela notou o olhar mortal de Malika em sua direção, o que a deixou desconfortável dentro da casa de Dariel e ela quase fez xixi nas calças. Então ele sugeriu que continuassem a conversa lá fora para tomar um ar.
Dariel se surpreende quando ela tenta atacá-lo com sua magia, mas ele desvia a tempo. Ela diz que usará a força para obrigá-lo a obedecer suas ordens, mas infelizmente sua esposa não está por perto para defendê-lo. Dariel se viu forçado a lutar contra ela e pediu a Rizai para não interferir entre eles para não perder sua posição. Enquanto pensava que deveria levar a luta a sério, descobriu que ela talvez fosse a oponente mais fácil que já enfrentou, pois ele conseguia se aproximar o suficiente dela, apesar de ser uma bruxa do vento, além de ter uma mente infantil e se recusar a admitir a derrota. Dariel decide usar a técnica Alonsil para neutralizar a tempestade dela e forçá-la a cancelar seu feitiço. Nesse ponto, Zebiontes perde o controle e começa a cair. Ele corre para salvá-la, e Rizzi limpa o chão com sua magia de água para que ela pouse em segurança. Depois que se levantaram, Dariel se surpreendeu com as calcinhas dela em sua mão, quando tentava pegá-la antes que tocasse o chão. Ela o ameaçou dizendo que contaria à sua esposa brutal o que aconteceu, e quando ele sentiu que sua vida estava em jogo, decidiu dar-lhe um pouco de mitril pelo preço acordado. E quando chegaram a um acordo, ele pediu que ela mantivesse ele e a vila em segredo entre eles. Então ela pediu que ele lhe desse uma arma de mitril como a dele. Então ele pensou em levá-la à oficina do ferreiro para apresentá-la a Sakai, e pedir que ele fizesse uma arma especial para ela. Então Dariel percebeu que restava pouco tempo até os heróis retornarem de seu treinamento e estariam em uma situação ruim se entrassem em confronto com um dos 4 generais. Então ele pede a Sakai para atrasar Zebiontes dentro da oficina o máximo possível e saiu correndo. Quando Lady e seus companheiros voltaram do treinamento, notaram que ele estava agindo estranhamente com eles e começou a atribuir-lhes várias tarefas para distraí-los de notar Zebiontes dentro da vila. E tudo estava sob controle, até que Sakai apareceu na frente dele e disse que havia feito tudo o que podia. Mas Zebiontes havia deixado a oficina minutos atrás. Enquanto isso, Lady entrou na sauna para relaxar após terminar o treinamento de espada de 100.000 vezes atribuído a ela por Dariel. Lá ela encontrou Zebiontes, e Dariel continuou a ouvi-las por trás da porta, antecipando o que poderia acontecer. E quando sentiu o perigo se aproximando, ele entrou correndo e ficou entre elas para evitar qualquer briga, mas ele colocou as mãos nos lugares errados e as 2 garotas o esbofetearam e o expulsaram da sauna. À noite, Dariel voltou para casa, e Malika notou as marcas em seu rosto e decidiu adiar o interrogatório para depois do jantar, enquanto Lady e Zebiontes decidiram interrogá-lo agora para descobrir a natureza de seu relacionamento com cada uma delas. Ele decidiu confessar tudo a Lady e disse que era um humano que cresceu entre demônios. Depois que ele contou toda a sua história, ela entendeu sua posição, enquanto Zebiontes ficou surpresa que ele era originalmente humano e não um demônio. Lady não aceita a presença inexplicável de Zebiontes na vila, e pede que ela vá embora, se preza a própria vida. Quando estavam prestes a brigar ali na mesa, Malika se aproxima e sugere que elas lutem lá fora, em vez de dentro de casa. Dariel decide ser o árbitro da luta para garantir que ninguém morra. Ele diz que a luta será na floresta amanhã e que nenhuma delas conseguirá dormir à noite, de tão ocupadas que estarão pensando na briga. No dia seguinte, Dariel se surpreendeu ao encontrá-las cedo na clareira da floresta. Sakai estava com elas, dormindo e flutuando no ar graças à magia de Zebionte, já que Lady o obrigara a trabalhar a noite toda para forjar uma espada de mitril para ela. Depois disso, elas começaram a se enfrentar, trocando ataques sem parar num impasse, até que Zebionte decidiu usar a técnica do laser sinfônico, uma onda de tornado violenta, e Lady revidou com a técnica quebra-vento. Durante a luta, Satoma formou uma barreira protetora em torno de Dariel e dos outros para protegê-los dos ataques. Então Gran acordou, e assim que viu as 2 garotas lutando, a emoção dentro dele se acendeu, fazendo-o pular dos braços de Malika em direção a elas. Em seguida, foram surpreendidos por uma parte da colina sendo destruída e caindo sobre ele. Dariel pulou em direção a ele para salvá-lo. Então as 2 garotas correram até eles, e Lady se surpreendeu que Zebiontes usou sua habilidade para proteger Dariel e seu filho. Depois de se certificarem de que todos estavam bem, Dariel percebeu que ele queria brincar e pensou que Lady e Zebiontes estavam brincando, o que fez a atmosfera de diversão prevalecer entre todos. E as 2 garotas decidiram parar de lutar e considerar a briga um empate, e rapidamente se tornaram amigas, com uma facilidade impressionante. E Malika percebeu que era isso que Dariel queria, que todos os humanos e demônios se tornassem amigos com o tempo e parassem de guerrear uns contra os outros. Alguns dias depois, Sasha vai à casa de Dariel e diz que encontrou o ex-herói Alonsil no caminho. Dariel se surpreende ao vê-lo, pois ele parece velho e acabado desde a última vez que o viu, e não quer causar problemas com Zebiontes em sua casa. Quando Zebionte notou sua presença, ela não o reconheceu e falou com ele arrogantemente, após notar seu peito exposto e feridas. Ele sussurrou que ela estava falando com o herói mais forte da história, e ela ficou surpresa quando ele disse que havia sobrevivido à habilidade mortal de Granbaz, e a avisou para não dizer palavras desnecessárias. Palavras, ou ela morreria.
Então uma criança se aproximou ao ver Aloncille, e enquanto Dariel pretendia impedi-la de se aproximar e falar com ele se surpreendeu que Aloncille a tratou com gentileza e a acolheu. Então as crianças começaram a se aglomerar em torno dele, dando as boas-vindas ao seu retorno. Em seguida, ele encontrou os aldeões enfileirados em frente à sua casa para conhecer Aloncille, como se fosse uma sessão de autógrafos de um artista famoso. Depois que Dariel o cumprimentou, ele afirmou que Zeviantes era uma conhecida e apertou a mão dela. E depois que ele foi sentar em outro lugar, ele sussurrou para ela tentar aproveitar qualquer oportunidade para escapar, pois Aloncille pode sentir a energia mágica de alguém. Ele então perguntou a Aloncille por que ele veio à vila, e ele disse que veio depois de saber que Lady estava morando ali recentemente. Ele se desculpou com ela por sua decisão apressada de expulsá-la, e decidiu contar-lhe tudo depois que suas feridas tivessem cicatrizado. Lady estava animada com a ideia de treinar com ele novamente, e Dariel ficou aliviado que Zebiontes pudesse usar a oportunidade para escapar. Quando ele decidiu levá-los ao campo de treinamento, Aloncille disse que sentiu a presença de uma pessoa suspeita imediatamente. Dariel ficou confuso e pensou que ele poderia ter lembrado do seu rosto ou que tinha avistado Cheviantes, mas descobriu-se que ele se referia a Gashita, que os observava pela janela. Então ele ficou aliviado e disse que este era o aventureiro mais forte da vila. Depois disso, os aldeões se reuniram para assistir à luta de treinamento entre Alancel e Lady. Ela o atacou rapidamente enquanto ele assinava papéis para as crianças, e ele continuou a desviar até que ela se surpreendeu quando ele agarrou a lâmina de sua espada e a derrubou com ela. Então ele disse a ela que suas habilidades com a espada haviam melhorado significativamente, e quando ela disse que Dariel a estava treinando desde que ela veio para a vila, ele percebeu que ele era uma pessoa poderosa que estava tentando esconder isso e fingir ser uma pessoa normal, e o desafiou para um duelo na frente de todos. Dariel tentou evitar e disse que havia se aposentado da aventura há muito tempo. Mas quando as pessoas começaram a subestimar e duvidar de sua capacidade de vencer o ex-campeão, Gashita percebeu que não tinha escolha, a não ser aceitar o desafio e lutar contra o velho. Quando Dariel foi para a arena e ficou na frente dele, sentiu sua aura temível e que ele estava levando aquilo tão a sério como se fosse enfrentar o próprio Rei Demônio. Então ele tentou adiar sua morte por um tempo e disse que estava morrendo de fome e não conseguiria lutar de estômago vazio. Enquanto almoçavam juntos no jardim, Dariel notou que Aloncille estava feliz em comer uma refeição que alguém havia preparado para ele e se maravilhou com sua personalidade amigável, comparada ao que Lady havia lhe contado sobre ele. Por outro lado, Zebiantes o observava de longe, e então decidiu atender ao pedido de Dariel e voltar pelo caminho que viera. No seu caminho, ela notou que um pedaço de pano estava prestes a ser levado pelo vento. Então ela usou sua magia para pegá-lo rapidamente. Alonsol sentiu uma energia mágica por perto e conseguiu localizar sua fonte. Então ele jogou sua varinha nela e ela acabou presa e incapaz de se mover. Alonso então se aproximou dela e sacou sua faca para se livrar dela, mas Dariel o interceptou bem a tempo. Alansal pediu para ele adiar o duelo deles para mais tarde e dar-lhe tempo para acabar com a demonia primeiro, e Zeviantes ficou aterrorizada com sua aura e seu olhar. Dariel se recusa a deixá-lo tirar mais vidas em sua vila, e decide enfrentá-lo ele mesmo, lembrando que quando ele e Grambarza se enfrentaram no passado, ele apenas observou enquanto o Lorde tentava proteger seus seguidores e mantê-los em segurança. Dariel tentou resolver o assunto amigavelmente, mas sem sucesso, então atacou Aloncille. Mas Aloncille passou por ele e bloqueou seus ataques facilmente. Depois que eles começaram a se enfrentar, ele puxou Zeviantes para perto para mantê-la longe de Aloncille, e quando ele usou uma laje de pedra para defesa, ele se surpreendeu que ele pudesse destruí-la com apenas um bastão. Aloncille ficou impressionado que Dariel tinha todos os tipos de auras como ele, e que ele finalmente havia encontrado sua vocação em lutar contra um oponente poderoso. Ele se ofereceu para se tornar um herói e dedicar sua vida a erradicar a linhagem demoníaca. Quando Dariel recusou, ele decidiu usar a força para convencê-lo. Depois de usar sua famosa técnica, ele se surpreendeu que Dariel também fosse capaz de usá-la, e conseguiu sobreviver ao seu efeito mortal com apenas alguns arranhões. Aloncille percebeu sua relutância em lutar, baseada em seu estilo defensivo, então ele se aproximou, perguntando por que ele estava protegendo um dos demônios. E Dariel disse que não queria que ninguém se machucasse, independentemente de sua raça, e que seu objetivo era criar paz entre as duas raças. Ele mencionou seu sofrimento por perder sua família por causa da guerra com os demônios, e disse que tinha uma esposa e um filho e não queria perdê-los, nem queria perder ninguém querido para ele. Aloncille ficou curioso para perguntar sobre a fonte de seu relacionamento próximo com os demônios, e Dariel disse que cresceu entre eles. Enquanto isso, Grambarza estava no quarto do Rei Demônio, implorando para que ele demitisse seu filho de sua posição por causa da série de falhas que ele causou, e que ele desapareceu deliberadamente por mais de um ano e abandonou seu dever. O Rei Demônio percebeu que ele estava zangado com a demissão de Dariel por seu filho, e queria removê-lo de sua posição, alegando que ele estava prejudicando os interesses do exército do Rei Demônio. Grambarza lembrou-se de seu primeiro encontro com ele, quando ele era apenas um bebê encontrado após uma batalha sangrenta com humanos em uma árvore. Grambarza tentou encontrar seus pais logo, mas não havia mais ninguém por perto, e ele não teve escolha a não ser levá-lo consigo, e jurou protegê-lo como um dos 4 generais que haviam escolhido o nome Dariel para ele.
Quando sua mente voltou à realidade, ele disse ao Rei Demônio que o considerava como seu segundo filho. Então o rei decidiu contar-lhe a localização atual de Dariel, onde ele vive na vila de Lux, e disse que ele está bem estabelecido lá e não garante seu sucesso em trazê-lo de volta para o lado dos demônios. Grambarza ficou surpreso quando o rei lhe disse que ele tem os 4 tipos de auras dentro de seu corpo, que é o mesmo poder do ex-herói Alon Sealy. E ele lembrou as palavras de um de seus companheiros antes de morrer, que ele deixou para trás algo que poderia ser uma arma secreta contra o herói, e ele percebeu que ele se referia a Dariel. Enquanto isso, Alon Sealy percebeu que Dariel era seu filho depois de ouvir sua história e que ele foi criado entre demônios depois que o General da Água o encontrou antes de sua morte e então o confiou a Grambarza para cuidar dele. Ele se aproximou e o abraçou, e Dariel se perguntou por que ele pensava que era seu filho. Ele disse que, 33 anos atrás, sua esposa morreu nas mãos do General da Água, e durante todo esse tempo ele pensou que também havia se livrado de seu filho. Mas depois de ouvir sua história, ele percebeu que era seu filho perdido, especialmente porque ele herdou seu poder especial de possuir os 4 tipos de auras com seu poder máximo, e Dariel não conseguia perceber que seu verdadeiro pai era o ex-herói. Então Alon Sealy notou alguém perto deles, e quando o atacou, descobriu-se que era Grambarza, que se dirigiu a eles e expressou sua admiração pela aquisição de poder de Dariel. Alon Sealy não dá a Grambarza a chance de falar e se prepara para lutar contra ele, mas Dariel para entre eles, e pede para ele pelo menos ouvir o que o Lorde tem a dizer. Grambarza diz que só recentemente soube a verdade sobre Dariel e lembra-se de se preocupar com ele quando tinha 5 anos e não conseguia usar magia. Embora ele suspeitasse a princípio que ele poderia ser humano, seu amor e apego a ele o impediram de deixá-lo ir. Dariel percebeu que ele havia sofrido o tempo todo por causa dele, e sentiu-se grato por tê-lo criado e nomeado como seu assistente, e nunca se sentiu mal por perder seus pais verdadeiros. Grambarza disse que ele foi quem recebeu muito por criá-lo, pois não teria sido mais forte se não tivesse passado todo esse tempo com ele por seu desejo de ser respeitado como um filho. Então ele se aproximou e o abraçou, e disse que ele era seu único tesouro e fonte de orgulho. E Alan Saul percebeu que o relacionamento deles era muito mais profundo do que ele pensava, e ele recuou da ideia de lutar. Então ele sentiu raiva por ser a vez dele de passar tempo com seu filho, que agora era jovem e forte, e o acusou de roubar todos esses momentos dele. E por causa de seu ódio por demônios, ele se tornou conhecido como o herói mais forte da história humana, e sentiu-se frustrado que o tempo que ele deveria passar com Dariel nunca mais voltaria. Grambarza entendeu seus sentimentos e pediu para ele deixar de lado a raiva e o ódio que sentia por ele, e decidiu assumir a responsabilidade pelos erros que seu parceiro cometeu antes de sua morte. E disse a Dariel que a razão pela qual ele veio em primeiro lugar era para tentar trazê-lo de volta para o exército do Rei Demônio. Alonso decide resolver o assunto entre ele e Grambarza bem aqui e agora, e os dois ficam um de frente para o outro, prontos para lutar na frente de Dariel, que está confuso e pensando em uma maneira de detê-los, ao mesmo tempo em que pensa que eles estão certos em usar esse método para resolver suas diferenças. Antes que qualquer um deles pudesse se machucar, Malika pulou e espirrou água neles para fazê-los parar de lutar. Ela disse que era rude lutar por ódio e pediu para não fazerem isso na frente do neto deles. Eles ficaram surpresos quando ela mencionou o neto e perceberam que Dariel tem um filho bebê, o que significa que eles são seus avós. Dariel ofereceu para eles ficarem na vila e não irem embora. Quando Alon Sealy viu o pequeno Gran, ele lembrou que ele se parecia exatamente com Dariel quando tinha a idade dele e o segurou em seus braços. Dariel agradeceu a sua esposa por salvar a situação e convencê-los a parar de lutar e de sentir ódio. Enquanto isso, Bashbarza retornou ao palácio do Rei Demônio para celebrar sua promoção, mas ficou surpreso ao entrar no salão e não encontrar ninguém. E quando perguntou a um dos servos, foi informado de que todos os convidados se recusaram a honrar o convite para vir e celebrar sua promoção. Então ele ficou chocado ao saber o que seu pai havia feito para ser demitido de sua posição. E o servo disse que por causa dele, o exército do Rei Demônio está lentamente desmoronando, pois todos estão perdendo a confiança neles, e é muito difícil recuperar essa confiança. Bashbarza ficou com raiva e disse que finalmente encontrou uma técnica secreta para derrotar o herói e a dominou. E o que realmente o irritou foi que todos ainda pensavam que as coisas teriam sido melhores com Dariel, até que ele perdeu a paciência e fez o lugar explodir, e jurou se vingar de Dariel por humilhá-lo todo esse tempo. Alan Saul e Grambarza estavam se divertindo muito brincando com o neto, até que Alan Saul percebeu que Gran tinha o nome de Grambarza e ficou com ciúmes, e sugeriu que mudassem o nome dele para Alambarza. Então Dariel recebeu uma ligação de Rizai, e Grambarza percebeu que ele estava trabalhando para ele como oficial de operações especiais. Então ele pegou o telefone de Dariel e jurou queimá-lo em seu retorno por se aproximar de seu filho e neto sem seu conhecimento,
e Dariel sentiu que seria a última ligação que receberia de Rezaei. Dariel ficou aliviado ao ver que Alonsil e Grambarza conseguiram resolver seus conflitos pacificamente e aceitar e se reconciliar com o que aconteceu no passado. À noite, enquanto Dariel comia a sobremesa que Malika havia preparado para ele em seu quarto, Zebionte entrou no quarto sem perceber. Então ela fingiu estar surpresa ao saber que ele estava apaixonado por ela porque ele a defendeu na frente de Alonso. Ele tentou explicar que não era o que ela pensava, mas ela saiu imediatamente e não lhe deu chance, e disse que pensaria no assunto. No dia seguinte, Dariel se maravilhou com o desejo de Lady de lutar, apesar de tudo o que havia acontecido, e disse que nem todos os demônios são maus, e que ela deveria pensar em parar de lutar contra eles. Mas ela insistiu em cumprir seu dever como heroína, derrotando o Rei Demônio, a fonte de todos os problemas do mundo. Alonsile concordou com ela, dizendo que a paz viria ao mundo assim que o derrotassem, e que ele queria a sabedoria e o poder do Rei Demônio para que a humanidade pudesse evoluir. Quando Grambarza perguntou se as crenças do Sindicato Central sobre demônios eram verdadeiras ou não, ele disse que havia uma lenda de que o Rei Demônio havia dado a todos os seus seguidores a capacidade de usar magia há muito tempo, e Lady ficou surpresa ao saber que o Rei Demônio ainda estava vivo, que ninguém mais havia assumido, e que ele provavelmente era imortal. Alonsile disse que ela tinha o direito de abandonar a missão depois de saber de todos os fatos. Mas quando ela percebeu que a batalha continuaria, quer ela completasse a missão ou não, ela decidiu continuar seu caminho para obter suas próprias respostas. A conversa deles foi interrompida por uma comoção lá fora, e quando Dariel saiu para verificar, ele encontrou Fitbiton e seus seguidores em frente à casa, exaustos. E ele disse que a mina de Mithril estava sendo atacada por um monstro, e os guardas precisavam de reforços, então todos decidiram ir para lá. Zeviantes os transporta com seus poderes. Eles veem um enorme dragão negro queimando toda a mina. Quando aterrissam perto dele, Dariel se surpreende quando um dos guardas diz que os mineradores ainda estão lá dentro e decide arriscar entrar para salvá-los enquanto os outros cuidam do dragão. Dariel se surpreende quando seu pai o segue para a mina e diz que eles ficarão bem sem ele, e que ele quer lutar ao lado de seu filho depois de todos esses anos. Enquanto isso, os outros começam a atacar o dragão, mas nenhum de seus ataques funciona. Então Grambarza diz que ataques mágicos normais não funcionarão contra um monstro mágico como o dragão salamandra. Do outro lado, Dariel e Alonsil chegam aos mineradores, mas acham difícil salvá-los enquanto Salamandra ainda está queimando a mina. Então eles decidem cuidar dele primeiro e depois lançam um ataque duplo, conseguindo infligir danos pesados a ele. Quando Salamandra pousou no chão, Dariel quase o atacou, mas quando tentou domá-lo, ele voou para longe, e os outros sentiram que haviam derrotado o dragão mágico, e enquanto Lady sentia que ele estava emitindo ódio em direção a eles, Dariel estava sentindo nostalgia. Grambarza decidiu retornar ao castelo do Rei Demônio com Zebiantes. Então Dariel entrou na mina para resgatar os mineradores e ajudar a tratar os feridos. Depois que as coisas se estabilizaram, ele se sentiu frustrado por não conseguir proteger tudo. Então seu pai disse que ele não deveria lidar com tudo sozinho e que deveria pedir força aos outros ao seu redor para se manter no topo. A conversa deles foi interrompida por um guarda que disse que um dos trabalhadores da guilda estava desaparecido, e Alonsile disse que cuidaria da busca por ele. Enquanto isso, Grambarza retornou ao castelo e encontrou seu filho sentado lá dentro para cumprimentá-lo. E quando ele viu sua forma, percebeu que ele havia entrado na Câmara Secreta. Mas Bashbarza negou isso e disse que usou tudo o que ele o ensinou em sua juventude para alcançar sua força atual. Cheviantes perguntou sobre a Câmara Secreta, e ele disse que é uma sala escondida dentro do castelo, onde há todo tipo de conhecimento alcançado por demônios sobre magia e seus tipos, especialmente hexagramas, que é o tipo de magia mais poderoso conhecido no mundo, que os demônios nos tempos antigos se recusaram a usar. Grambarza disse que sabia que ele estava por trás do ataque à mina, pois sentiu seu poder através do dragão salamandra. E Bashbarza sentiu raiva quando ele mencionou o nome de Dariel na frente dele e os comparou, e perguntou por que ele sempre desperdiça o poder com que nasceu e o usa de forma inadequada. Ele gritou com ele e disse que o havia visto pelos olhos do dragão lutando ao lado de humanos inúteis, e perguntou se ele pretendia se tornar amigo dos humanos. Grambarza percebeu que a magia hexagonal havia começado a dominar a mente e o corpo de seu filho, e disse que ele não merecia ser um dos 4 generais. Bashbarza convocou o dragão salamandra e disse que pretendia se livrar do ex-herói e do herói atual de uma vez, e então ele alcançaria um feito sem precedentes. Então ele pulou nas costas do dragão e voou para longe. Enquanto isso, Dariel estava dentro da caverna com os mineradores e logo eles sentiram uma vibração violenta. Então, de repente, uma grande rocha contendo as feições de um rosto apareceu diante deles dentro das paredes da mina. E quando aquele rosto perguntou por Dariel, ele negou sua identidade e quase fugiu. Mas aquela pessoa desconhecida o trancou dentro da mina, e Dariel não teve escolha a não ser confessar que era o homem que ele estava procurando.
O monstro se perguntou se Dariel era covarde ou corajoso, então disse que uma grande parte de seu corpo havia sido destruída pelo dragão salamandra, e Dariel se desculpou se havia lhe causado problemas sem querer. Então, o monstro de pedra lhe disse que a salamandra reflete a onda de raiva que existe dentro de alguém e pediu que trouxesse um pedaço de seu corpo, o Mithril, e ao ver a arma de Dariel, admirou sua forma e sua força, decidindo então recompensá-lo, libertando a estrutura de Mithril em sua arma de certas restrições. Quando Dariel perguntou quem ele era, ele disse que se chamava Gigantomachia, o monstro mágico da Terra. Antes de partir, alertou Dariel que a vila de Luxi logo se tornaria um campo de batalha. Após sua partida, ele recebeu uma ligação de Grambarza para avisá-lo que o dragão que atacara a mina estava sob o controle de seu próprio filho. Dariel percebeu porque sentia nostalgia ao se aproximar do dragão. Grambarza o alertou que pretendia usar os 4 monstros lendários para destruir os heróis da vila, enquanto Boschbarza seguia para a ilha, jurando incendiá-la completamente. Depois disso, ele retornou à vila e pediu a Evenol que o ajudasse a evacuá-la. Antes de Malika partir, ela lhe entregou a aliança de casamento e disse que estaria sempre com ele. Após algum tempo, Dariel e seus companheiros de luta se prepararam para enfrentar a maldade de Boschbarza depois que a vila foi evacuada de todos os seus habitantes. Quando Boschbarza chegou, usou a técnica de seu pai, criando uma enorme bola de chamas acima dele para poder ver o rosto de Dariel na escuridão. Dariel tentou conversar e evitar a luta, e então Boschbarza notou a aliança em seu dedo, parabenizando-o por se casar no momento perfeito. Então ele perguntou se ele havia tropeçado depois de se tornar adulto, pois acreditava que um tropeço de adulto é mais doloroso que o de uma criança, já que a criança encontra quem a cuide e cure suas feridas, enquanto ninguém se importa se um adulto tropeça em seu caminho. Então ele disse que pretendia matar sua esposa e depois incendiar sua vila completamente. Então ele se lembrou do pedido de Grambarza para ajudar seu filho em sua hora de necessidade, e percebeu que não tinha escolha, a não ser usar a força para deter Boschbarza, e jurou que o faria. Quando Boschbarza quis ir à vila e incendiá-la, ele transformou sua arma em um chicote e amarrou Salamandra, e ficou surpreso por conseguir puxá-lo para baixo graças ao poder de Zebiantes. Dariel decidiu dar uma surra em Boschbarza enquanto os outros cuidavam de Salamandra. Ele disse que sua magia não se esgotaria mesmo se o mantivesse longe do monstro de propósito. Dariel então sugeriu uma negociação formal sobre a mina, se era por isso que ele estava chateado, e percebeu que ele era quem havia tomado a mina. Dariel ficou surpreso por não saber, então perguntou por que ele estava chateado e ele respondeu que queria parar a guerra entre humanos e demônios e que atacou deliberadamente a mina de Mithril para atraí-lo e corrigir seus próprios erros, livrando-se dele, então começou a implementar seu plano e se tornar o mais poderoso general da Tempestade Flamejante. Após causar a morte de seu pai, então ele começou a lançar ataques sucessivos contra Dariel, sem lhe dar oportunidade ou tempo para bloquear nenhum deles. Sentindo-se em apuros, pois Boschbarza se tornara mais forte que antes, além de seu talento, ele disse que invadiu a Câmara Secreta e obteve o livro dos hexagramas. Depois viajou pelo mundo e forçou Salamandra a se submeter a ele. Dariel expressou sua profunda admiração por sua força, sua grande ambição e seu notável talento. Então Boschbarza ficou furioso por ser elogiado enquanto queria eliminá-lo, então usou sua técnica para atacá-lo, mas logo ficou atordoado quando Dariel respondeu com um contra-ataque usando a técnica de seu pai. E quando pensou que ele poderia ter morrido com seu ataque, ficou chocado ao vê-lo se transformar em sua super forma. E Boschbarza decidiu usar sua carta na manga e todo o seu poder mágico para superá-lo. Do outro lado, os demais ainda lutavam contra a Salamandra. Alancil decidiu sair da aposentadoria e lutar ao lado de seu suposto arqui-inimigo para derrotar uma entidade mais forte que eles. Ele se aproximou o suficiente de Salamandra para derrubá-lo, enquanto Grambarza usava a técnica da chama para imobilizá-lo, e então Boschbarza atacou Dariel, lançando chamas e chamando-o de perdedor, desqualificado para usar magia, e expressando seu desgosto pela ideia de que o sorriso nunca sai de seu rosto, não importa o que, e então decidiu usar a bola de fogo infinita de chamas, momento em que Dariel usou o poder de sua espada e colocou toda a sua aura nela. Enquanto isso, os outros, liderados por Grambarza e Alonselle, conseguiram acabar com Salamandra, e então notaram que a luta entre Boschbarza e Dariel se intensificava, e Dariel lançou um ataque esmagador sobre sua cabeça, mas logo descobriu que isso estimulava ainda mais seu poder mágico, transformando-o em uma forma mais próxima de uma besta mágica. Então Boschbarza correu em sua direção e começou a atacá-lo com toda a sua força e raiva. E Dariel se lembrou de quando Boschbarza era uma criança pequena, fascinado pelo amor das pessoas por seu pai, e aspirando a se tornar um general como ele um dia.
Então ele ficou surpreso ao ver as memórias de Bashi-Barza através de sua magia, e viu que ele ainda se lembrava de seu primeiro encontro, quando seu pai o apresentou, e pediu que confiasse nele como um irmão mais velho, o que o entristeceu, pois ele esperou muito tempo pelo retorno do pai, enquanto Dariel passava todo esse tempo com ele. Depois que sua mãe se recusou a permitir que ele servisse no exército do Rei Demônio e decidiu matriculá-lo na academia de magia, ele estudou e trabalhou duro na academia até se tornar o primeiro de sua turma, e pensou que havia se tornado tão poderoso quanto seu pai, após a academia recomendá-lo a passar. Ser um dos 4 generais, mas foi rejeitado por sua mãe novamente. O que o entristeceu foi ver Dariel tomar seu lugar, juntar-se ao exército do Rei Demônio e se tornar assistente de seu pai, o que o fez suspeitar que talvez fosse errado querer trabalhar ao lado de seu pai. Por isso aproveitou a oportunidade para se vingar e expulsá-lo do exército. Dariel percebeu que ele havia vivido sozinho toda a sua vida e se culpou por nunca ter notado isso, e pensou em fazer algo para confortá-lo, mas isso não aliviou a raiva de Bashi-Barza contra ele, e Dariel percebeu que podia ler sua mente. Ele correu em sua direção e disse que seu pai sempre se preocupou e se importou com ele, e Bashi-Barza ficou surpreso ao saber que ele era filho do ex-herói Alan Seal, e também disse que sempre se sentiu perturbado por não pertencer a nenhuma família depois. Gran-Barza o acolheu e o criou, além de não saber usar magia como as outras pessoas ao seu redor. Tudo o que ele podia fazer era sorrir até o dia em que se conheceram, e então ele pensou que havia se tornado valioso e seria capaz de ajudar Gran-Barza a criar seu filho, e sentiu pela primeira vez que pertencia a uma família. Bashi-Barza ficou chocado ao ver suas memórias de seu ponto de vista. Então Dariel se aproximou e prometeu estar sempre ao seu lado e ajudá-lo a se sentir seguro. E logo os poderes de Bashi-Barza começaram a desaparecer pouco a pouco à medida que o ódio e a raiva dentro dele se esvaíam. Dariel sentou-se à sua frente, estendeu a mão e disse que não era tarde demais. Bashi-Barza quase pegou sua mão, mas a magia hexagonal voltou à sua cabeça e ficou claro que Salamandra estava usando seu poder mágico para poder lutar novamente. Quando Gran-Barza vê Bashi-Barza se aproximando, percebe que ele vai fundir seu corpo nele para controlá-lo por um tempo, mas sua vida estará em perigo assim que Salamandra recuperar o controle de si mesmo. Bashi-Barza pegou o dragão e voou para longe de todos para protegê-los de seu ataque avassalador, após decidir pagar por suas escolhas e decisões sozinho, e ficou feliz por ter um breve momento para conversar com Dariel depois de todos esses anos, e então foi surpreendido por seu pai o afastando para separar seu corpo do corpo do dragão, usando a magia do hexágono como ele. E então Dariel aproveitou a oportunidade para acabar com Salamandra em um golpe. E quando ele desapareceu da existência, Gran-Barza abraçou seu filho e Bashi-Barza sentiu arrependimento. Com o nascer de um novo dia, Dariel e seus companheiros retornaram para onde o resto dos aldeões estavam após sua vitória, enquanto Bashi-Barza foi encontrar o Rei Demônio, que estava chateado com seu comportamento e por causar caos sem motivo aparente. Bashi-Barza disse que não tinha desculpa e estava pronto para aceitar qualquer punição imposta, então ele criou uma aura mágica sob ele, e ao olhar para ela, encontrou todos os ex-membros dos 4 generais que cometeram crimes sofrendo no fundo do inferno e perguntou se ele estava pronto para ter o mesmo destino. Ele então lhe deu a escolha entre passar a eternidade no inferno e sofrer ou recomeçar como um dos 4 generais, e disse que sua escolha se baseava no fato de ele ainda ser jovem e arrependido por suas ações. Mas ele ficou surpreso que Bashi-Barza escolheu ir para o inferno, pois acredita que o que fez é imperdoável e nada mudará. Não importa o quanto tente escapar de seus crimes. O Rei Demônio achou a ordem de enviá-lo ao inferno muito chata e não se opôs a ela. Então ele decidiu expulsá-lo, como havia feito com Dariel, e Bashi-Barza aceitou a ordem com grande alegria, embora se sentisse triste. Então seu pai o levou, e eles foram para a vila de Lux, especificamente para a casa de Dariel. E enquanto todos o acolhiam, Lady não o perdoou pela quantidade de danos que causou à mina, então ele pediu desculpas a todos por suas ações. E então Gran acordou no colo de Dariel, e assim que viu Bashi-Barza, quis brincar com ele. Quando Bashi-Barza o segurou pela primeira vez, Dariel disse ao filho que Bashi-Barza seria seu irmão mais velho dali em diante. Então, para a surpresa de todos, Gran ganhou a capacidade de falar, e a primeira coisa que disse foi o nome de Bashi-Barza. Ele sentiu o que Dariel tinha em mente quando se conheceram, então decidiu recomeçar e expiar seus erros cuidando do pequeno Gran. Dariel pediu a Ishida que pintasse um retrato comemorativo de todos eles e o chamasse de Retrato do Amor, e Bashi-Barza sentiu como seria maravilhoso ter um irmão mais velho. No dia seguinte, ele decidiu partir para começar a fazer as pazes com aqueles que havia ferido e continuar suas viagens pelo mundo. Dariel e Malika se despediram dele e lhe deram comida suficiente para sua jornada.